E aí, amigos do Revisão PGE, como é que vão? Estamos de volta, mais um vídeo aqui com nossas dicas, nossas pílulas jurídicas aqui sobre direito constitucional. E hoje, mais uma vez, eu trago o tema sobre repartição constitucional de competências. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso, mas no estudo do tema da repartição constitucional de competências, vocês precisam conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não basta conhecer a redação da Constituição lá na parte em que ela distribui as competências entre as entidades federativas, tá? Então, lembrando, o artigo 21 da Constituição fala sobre as competências materiais da União. O artigo 22 fala sobre as competências legislativas privativas da União. O artigo 23, ele fala lá sobre as competências materiais comuns a todas as entidades federativas. O artigo 24, ele fala sobre a competência legislativa concorrente, aquela em que a União edita normas gerais e os Estados e Distrito Federal edita normas específicas para atender às suas peculiaridades. Hoje, eu vou tratar sobre um tema que também aí é uma matéria que se encontra numa zona cinzenta, sobre se ela seria um tema de competência da União ou seria um tema de competência concorrente, que é a questão da realização de interrogatório por meio de videoconferência. De quem é a competência para tratar a esse respeito? Primeiramente, olha só, a gente tem que conhecer o que diz o artigo 22 da Constituição, lá no seu inciso 1. Ele fala que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Tá? Então, normas sobre processo são de competência privativa da União. Tá bom? Agora, o artigo 24, ele fala que é de competência legislativa concorrente, então não é competência privativa da União, legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então nós temos que processo é um tema de competência legislativa privativa da União e procedimento é um tema de competência legislativa concorrente. A grande questão é, a realização de interrogatório por meio de videoconferência é um tema de processo e, portanto, competência da União ou é um tema de procedimento e, portanto, competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal? O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, tá? Foi uma lei do Estado de São Paulo, uma lei, então, estadual paulista, que instituiu a realização do interrogatório por meio de videoconferência lá no âmbito do Estado de São Paulo. Essa lei foi questionada no STF porque se alegou que teria ferido aí competência legislativa da União, porque seria matéria de processo. Tá? No julgamento dessa ADI, não foi unânime esse julgamento, houve divergência e houve ministros que afirmaram que seria mera norma de procedimento. Por quê? Porque a videoconferência seria uma mera forma de se realizar um ato processual que já estava previsto, que seria o quê? O interrogatório. Mas venceu a posição contrária a essa. Venceu a posição de que norma que prevê realização de interrogatório por meio de videoconferência é uma norma de direito processual, é norma de processo. Logo, a competência privativa, a competência legislativa é privativa da União sobre a matéria. E por que a realização, a previsão de realização de interrogatório por videoconferência é uma norma de processo e não de procedimento? Segundo os ministros, a razão é a seguinte: o interrogatório ele é um meio de defesa, tá? É um meio de defesa do réu, certo? Não é simplesmente um meio que existe para se obter a confissão do réu, como se enxergava antigamente, quando vigorava um modelo inquisitorial de processo. Não é. O interrogatório, então, atualmente, modernamente, ele é o principal meio de defesa do réu. É a oportunidade em que o réu ele se coloca diante do juiz para realizar a sua autodefesa. Se é um meio de defesa,
é um ato processual que está intimamente ligado com a ampla defesa, né? Logo, é um ato que diz respeito ao próprio conteúdo do devido processo legal. Se ele integra o próprio conteúdo do devido processo legal, ele é, portanto, um tema de processo, um tema de direito processual e não uma norma de mero procedimento, tá bom? Então, vamos conferir aqui a ementa, olha só, interrogatório do réu, videoconferência. A Lei 11.819 do Estado de São Paulo viola flagrantemente a disciplina do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê a competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual. Então, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a questão da realização de interrogatório por meio de videoconferência é sobre direito processual. Hoje, nós temos realização de interrogatório por meio de videoconferência porque houve uma reforma no Código de Processo Penal que passou a prever essa possibilidade. Então, nós temos a videoconferência no interrogatório por conta de uma lei federal, né? A União exerceu a sua competência para tratar sobre direito processual, tá? Então, não tem nada a ver com normas dos estados, né? Com normas regionais. Foi trazido ao nosso ordenamento por uma norma federal e é por isso que pode ser realizado hoje interrogatório por meio de videoconferência. Inclusive no processo civil, né? O novo Código de Processo Civil também prevê isso, tá certo? Então, pessoal, ficamos hoje por aqui. Eu sou o Francisco Braga, sou professor e membro do Revisão PGE e sou procurador do Estado de São Paulo. Se quiserem ter um contato comigo mais direto, podem me encontrar lá no Instagram, tá? Eu sou @Francisco Maia Braga. Eu vou responder toda e qualquer mensagem que me enviarem, tirarei dúvidas com o maior prazer, tá bom? Então aí fiquem à vontade para entrar em contato. Ficamos hoje por aqui, até a próxima.